bom dia, queridos, bom dia, queridas. É um prazer, mais uma vez, podermos estar juntos nesse nosso projeto, nas segundas-feiras, desse café com psicanálise, né? Ou psicanálise com café. Eu fiz uma viagem essa semana, e foi uma viagem assim bem cansativa. Eu estive em Parnaíba. Para quem não conhece Parnaíba fica no estado do Piauí, uma região muito bonita entre naquilo que se chama-se o Delta, né? A região do Delta. É uma cidade bem próxima do Maranhão e do Ceará. Mas foi uma viagem muito cansativa, né? Foi uma viagem assim inesquecível. A gente enfrentou um assalto na ida. Eu fui assaltado aqui logo no início da viagem, aqui no Rio ainda, né, indo para o aeroporto. E enfrentamos uma pane na volta. Ali em Brasília, um avião de Brasília entrou em pane, logo no início da decolagem. Então é daquelas viagens que a gente não esquece, né? Mas graças a Deus está tudo bem, nós estamos aqui. Por conta disso, acabei também pegando resfriado, por conta das alterações, né, da viagem. Então vocês me perdoem minha voz um pouco fanha e as tosses de vez em quando, mas nós estamos aqui no nosso café. Passa o seu cafezinho aí, que eu passo meu cafezinho aqui. Que delícia. E vamos junto fazer o nosso café com psicanálise. A leitura desse livro muito gostoso, que é Estou Falando das Paredes, de Jacques Lacan. Você que já está me acompanhando, vamos dar continuidade. Então, a gente parou na página 20, né? Vamos dar continuidade logo depois desse apóstrofozinho. Então, vamos dar continuidade aqui nas nossas leituras. Eu pretendo hoje dar uma prosseguida assim um pouco maior. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Cada uma de vocês. Olha, isso aqui tem ficado muito legal, sabe? Muitas pessoas têm participado, tá? Pessoas que me dão o privilégio de participar no início, outras que assistem depois, né? E que comentam. Esses comentários de vocês é muito importante. Eu queria pedir para vocês não só darem o feedback dessa leitura, como também indicar para os amigos, amigas, né? Fica salvo aqui no Instagram. É um privilégio poder distribuir esse saber, né? Para mais pessoas. Saber só tem valor se ele for saboreado, né? Então, quanto mais pessoas dividirem a mesa, melhor. Vamos continuar, página 20. Agarremos por uma ponta esse caráter primordial maciço da primazia do saber na psicanálise. Convém lembrar-nos que quando Freud tentou explicar as dificuldades que há no trilhamento da psicanálise, ele publicou na Imago, em 1917, se a memória é boa, um artigo que foi traduzido e publicado no primeiro número do Jornal Internacional de Psicanálise, sob o título de Uma Dificuldade na Psicanálise. Olha, esse artigo de Freud é muito bacana, aconselho vocês a lerem sobre essa uma dificuldade, esse artigo, Uma Dificuldade da Psicanálise. Freud vai situar algumas questões em relação a essa dificuldade, né? E aí ele fala que algumas pessoas acabariam por desistir da psicanálise exatamente porque a psicanálise mexeria nessas pessoas em questões que elas não reconheciam como sendo suas, né? Ou, de alguma certa forma, aquilo lhes incomodava, vamos dizer assim. A gente experimenta muito isso dentro quando a gente está fazendo a transmissão. Algumas pessoas desistem da psicanálise do próprio tratamento analítico quando o tratamento está caminhando para uma análise que mexe em algumas questões que elas não se reconhecem, né?
E aí se constrange em descobrir aquele tipo de coisa dentro de si. Ou quando a própria análise caminha para um desejo, né, que talvez entre em crise com alguma conceituação moral ainda não resolvida no sujeito. O próprio Jacques Alain Millet vai dizer o seguinte, que às vezes é possível ver algum cristão, né, algum seguidor de uma religião cristã, no momento em que começa a sua análise, né, no momento em que dá prosseguimento à sua análise, tocar em algumas questões da sua fé religiosa que não estão tão estabelecidas assim. E aí, de repente, a pessoa se vê numa crise religiosa. E aí ela simplesmente para a análise, né? Com medo de dar vazão àquela crise religiosa. Outra coisa também é algumas pessoas que começam a sua análise e essa análise em algum momento vai tocar também nos seus laços afetivos. E aí a pessoa, frente a uma análise que implica um ato, para a análise, desiste da análise, exatamente para não implicar no ato e o seu próprio desejo no caminho. Talvez uma separação, um divórcio. Então é interessante observar esse aspecto aqui que o Lacan está trazendo, que o Freud vai citar. O Jacques Alain Millet trabalha muito bem isso, que ele diz assim, e aí acabam acusando a psicanálise de conduzir as pessoas ao ateísmo, ou de separar as pessoas, né, o divórcio, ou outras questões, né, como a questão, o sujeito entra na clínica hétero e se descobre e sai da clínica homoafetivo, né, e aí as pessoas falam, nossa, a análise... Enfim, o Jacques Alain Millet diz que são várias as acusações que vão se dizer da psicanálise, mas que na verdade isso não tem a ver com a psicanálise. Isso tem a ver com a condução da análise por desejo do próprio sujeito. Muitas pessoas estão dentro de um sistema religioso não porque elas acreditam, porque elas vivem aquilo, mas porque tem a ver com o legado de família, tem a ver com uma continuidade, né, uma responsabilidade, tem a ver com o histórico de família. E daí que elas, ao compreenderem que elas não têm a obrigatoriedade de seguir um legado familiar, que elas não têm a obrigatoriedade de estar no lugar onde seu desejo não quer, elas acabam ou rompendo a análise, para assim não dar vazão ao seu desejo, ou bancando o seu desejo, né? Eu já falei para vocês, não tenho vergonha nenhuma de repetir, eu sou de uma família religiosa, sou de uma família pentecostal, né? Raiz, pais assembleanos, meus pais são pastores, né? Meu sogro, cunhado, irmãos, enfim. Eu tenho toda uma família religiosa e que, como filho mais velho, se esperava de mim dar continuidade a esse legado. E até funcionou durante um tempo, mas dentro de um espaço que eu não conseguia me adequar, eu não conseguia estabelecer as normatizações. Então eu vivi em conflito com aquele espaço, né? Vivi em conflito com aquele espaço. E um conflito que sempre me colocava dentro de alguma situação em que eu acabava gerando risco para mim, em relação ao meu desejo, né? Na análise eu entendi, e é claro que isso não é uma análise de 1 ou 2 dias, né? Mas no meu processo de análise eu percebi que na verdade aquilo não era um desejo meu. Eu estava dando vazão a um desejo da família, eu estava dando vazão ao legado da família. Então, quando eu rejeito esse lugar, né, quando eu compreendo o meu desejo, esse lugar que eu ocupava de pastor, eu fui pastor, esse lugar que eu ocupava de pastor, esse lugar que eu ocupava dentro da esfera religiosa, não fazia mais nenhum sentido para mim. Eu não queria estar ocupando aquele lugar. E aí, eu tomei a decisão de, em 2010, me desligar do pastorado, né, em 2012, me desliguei da igreja. Isso não me tornou menos cristão. Isso, na verdade, depurou a minha fé. Claro que eu estou trazendo uma experiência que é particular, uma experiência que é minha. Isso depurou a minha fé. O que é depurar a fé? Eu passei a compreender que a fé podia caminhar sem os rigores de uma instituição religiosa. Eu poderia sim utilizar, inclusive da psicanálise, para tornar a minha fé dentro de um aspecto mais transcendental, onde eu pudesse tocar menos na religião e mais na espiritualidade.
E de lá para cá, né, nós estamos já em 2023, quer dizer, já há mais de 10 anos isso, a cada dia eu tenho uma convicção de que foi, de fato, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Né? No desenrolar das coisas e de como elas vieram se apresentando de lá para cá, cada vez mais eu fui me dedicando a questões que eu achava, né? Isso são tudo, claro, são tudo questões de desenvolvimento, me dedicando cada vez mais a pautas que estavam mais voltadas para o meu desejo. E com isso, trabalhando ainda mais a minha espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Então eu me descobri, a partir daí, a possibilidade de ser um ser humano melhor, de estar envolvido em mais causas políticas, de estar engajado nessas lutas, né? De lá para cá venho lutando contra o nazifascismo, pude ter uma liberdade maior para lutar contra todo esse movimento que começou a surgir no Brasil a partir do golpe contra o presidente Dilma em 2013. Né? Me vi engajado politicamente no projeto de tal forma que eu fui convidado a fazer parte de um laboratório de pesquisa e educação de gênero e sexualidades com pautas LGBTQIA+, quer dizer, dentro da religião, esses corpos são corpos vistos como pecaminosos, são corpos vistos como corpos que não herdarão o reino dos céus, são corpos vistos como desobedientes da norma de gênero. Quer dizer, eu passei a trilhar o caminho, né, que se eu estivesse ligado à religião, dificilmente eu poderia trilhar esse caminho de compreender essas desobediências, de compreender esses espaços não normativos com a mesma facilidade que hoje eu compreendo, né, sem esse pressuposto religioso. Porque eu dei continuidade à minha análise. Né? Eu paguei o preço, eu vou até o fim da análise. Né? Eu quero saber o que tem depois. E o que tem depois eu desejo. Por outro lado também, entra em questão a minha própria conjugalidade. Né? Me casei muito cedo me vi pai, tenho 3 filhos. Então isso também vem para a conjugalidade. Quando vem para a conjugalidade, vem a crise, né? Você entra em crise. O que é a crise? É o momento da decisão. A crise, o caminho da crise, não é só o caminho da ruptura, mas também um caminho de uma ruptura coerente, de uma ruptura pensada, de uma ruptura lógica. Né? Não é aquela ruptura traumática, não é aquela ruptura que beira uma tragédia. Não, é uma ruptura de desejo. E aí, toda a minha conjugalidade, todos os meus afetos, tudo que estava relacionado ao meu próprio casamento, ao meu modelo de casamento, tudo isso foi pensado. Né? E esse caminho me fez repensar todos os meus afetos. E também, é interessante isso, que também depura o afeto. Né? Hoje eu sou um homem que tenho orgulho de dizer que sou um homem cis hétero, que também trabalhei as minhas questões de gênero. Né? A gente costuma dizer que na psicanálise você também precisa trabalhar o feminino dentro de si, você precisa trabalhar a homossexualidade dentro de si. Então eu trabalhei tudo isso. Tudo isso eu fui trazendo para a clínica, tudo isso eu fui questionando na clínica. Então hoje eu digo, eu sou um homem, faço parte de 2 laboratórios de pesquisa, um da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e outro da Universidade Federal de Rondônia, uma com a professora doutora Jo Alves, que também é minha orientadora ali na UFRRJ, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e outra com a professora doutora Rosângela Hilário, a quem eu tenho muito orgulho de chamar de amiga também. Duas mulheres potentes, né, uma mulher trans, outra mulher negra, que eu tenho a satisfação de dialogar e ser compreendido por elas, a ponto de ser convidado por essas 2 mulheres a fazerem parte dos laboratórios de pesquisa das suas universidades, dos quais elas coordenam. Né? Uma mulher trans, professora Jo Alves, que não só me coordena no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, como é minha orientadora do mestrado. Uma pesquisa que me dá muita satisfação, né? Que é a questão do gênero, educação e sexualidade, as contribuições da psicanálise para as práticas docentes. Eu costumo dizer que ela é minha orientadora de vida, porque várias outras questões foram trazidas ali. Vem, né? Quem está fazendo mestrado e que se dedica mesmo à sua pesquisa, sabe que a pesquisa ela é do campo heurístico, né? Ou seja, você entra com uma ideia, mas a própria pesquisa se apresenta. Eu entrei com o tema, mas a própria pesquisa se apresentou
dentro do meu mestrado com outro tema. Para vocês terem ideia, eu passei para o mestrado com o tema sobre sexualidade feminina, sobre corpos femininos. Eu ia falar sobre a massificação da plasticidade, né? Principalmente as cirurgias de seios. O Brasil é o país que mais faz implantes de silicone no mundo. Então eu ia falar desse tema, desse seio sempre recomeçar. Mas na medida que eu fui começando a ler os livros que a minha orientadora me dava, na medida que eu fui me entregando para esse processo, eu entendi que eu teria que mudar toda a minha, todo o meu projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, a professora Edmeia, que eu tenho muito carinho, hoje professora da Rural, antes era professora da UERJ, foi uma das minhas professoras, ela dizia assim, deixa a pesquisa aparecer para vocês. A professora Flávia, que hoje inclusive está aposentada, se aposentou esse ano, deixa a pesquisa aparecer para vocês. E a pesquisa apareceu. Sabe? Então, olha que coisa bacana quando você dá lugar ao seu desejo. Né? Não só apareceu, como tem me dado muito prazer. Você descobre o prazer, sabe? Era uma coisa que eu já tinha perdido. E isso volta a partir da análise. Você descobre o prazer. Prazer está ali, sabe? Você olha e fala assim, cara, eu nasci para isso. É isso. O ano passado eu fui convidado pela Universidade Federal de Rondônia a fazer uma troca dessa minha pesquisa junto com a universidade. Um projeto do Ministério da Educação, eu sou bolsista CAPES. E aí foi um prazer muito grande, sabe? Chegar lá em Rondônia e conhecer um grupo de pessoas que resistem e que resistiam e que continuam resistindo toda aquela barbárie. Para quem não sabe, Rondônia é um estado extremamente bolsonarista, né? O coração do agronegócio. E aí, quando chego ali em Rondônia, naquele lugar branquicista, machista, né, homofóbico, eu encontro a doutora Rosângela Hilário, professora doutora Rosângela Hilário. Outra coisa, gente, que eu aprendi com a minha orientadora. Né? O título professora sempre vem antes de qualquer título, porque é uma ostentação com orgulho. Antes de ser doutor, doutora, pós-doutora, né, pós-doc, pós-doutor, pós alguma coisa, mestre, qualquer coisa, o título professor vem antes. É bonito isso, né? Quando você escuta uma professora dizer isso, porque eu fui participar de um evento, aí eu coloquei doutor, né, professor, e aí a minha orientadora falou, professor sempre vem antes. Professor sempre vem antes. É um título inigualável. Nossa, isso é gostoso demais. Enfim, conheci a Rosângela e foi assim de um prazer imenso, sabe? Sabe aquela pessoa que você parece que conheceu a vida toda. Uma ligação de alma, né? Vinícius dizia que os amigos você não faz, os amigos você encontra. Você não faz amigos, você encontra os amigos, né? E a doutora Rosângela é uma dessas pessoas que eu encontrei na minha vida. Talvez se eu tivesse aquele cara lá atrás, que começou a análise lá em 2002, eu comecei meu projeto de análise em 2002, talvez se eu conhecesse, naquela época, essa mulher trans, fabulosa, chamada Jo Alves, ou se eu conhecesse essa mulher negra, extremamente potente, chamada Rosângela Hilário, eu teria desperdiçado esse momento. Eu não estava pronto para conhecê-los, entendeu? Eu teria desperdiçado esse momento. Eu as teria visto talvez com desdém, talvez nesse olhar religioso que as coloca no inferno, e que dá a mim só o lugar do céu, o direito do céu. Enfim, eu simplesmente teria ignorado todas duas, sabe? E todas as coisas fabulosas que aconteceriam na minha vida simplesmente não aconteceriam. Então, o processo de análise é um processo que ampliou os meus olhos, que ampliou a minha visão, que abriu caixas na minha mente que estavam fechadas, que estavam, sabe, atrofiadas. Por isso, Albert Einstein diz que uma mente que experimenta o conhecimento jamais retorna para o mesmo tamanho, né? Não dá mais para colocar o Jairo Carioca naquela caixinha da religião. Não cabe mais, não entro mais, sabe? Do dogmatismo, do preconceito religioso, eu não consigo mais habitar esse lugar. Porque eu dei espaço a uma pedagogia transgressora, como vai dizer Bell Hooks, né? Uma pedagogia transgressora, ou mesmo a pedagogia da indignação, que é um nome até que eu gosto mais, que é o do Paulo Freire, a pedagogia da indignação, uma pedagogia da autonomia, uma pedagogia crítica, uma pedagogia que faz pensar. Assim, o espaço, essa provocação analítica é muito, muito gostoso. Por outro lado, a análise, quando eu entro em 2002, eu tinha uma ideia de trabalhar uma proposta em que eu também não me sentia bem no meu casamento. Não era uma coisa que eu me encaixava, na minha paternidade,
sabe? Era muito desafio, eu não queria mais estar naquele lugar. E isso foi se estendendo até, né, até um pouquinho a mais, vamos dizer até 2010, quando eu falei, olha, eu não quero mais estar aqui, não é o lugar mesmo que eu quero. Minha esposa e eu chegamos até a ensaiar uma separação, mas ela é terrível, né? A gente ensaiou uma separação, estava tudo certo, estava tudo bonitinho, ela já estava já decidida a viver a vida dela, eu já estava arrumando aqui as formas de viver a minha vida, né? E estava tudo certo. Eu ia buscar meus filhos no final de semana para poder ficar com eles. E aí um desses finais de semana que eu vou buscar meus filhos, aparece a mulher toda linda, toda maquiada, toda. Pergunta, eu posso ir com vocês também? Aí pronto, aquilo te arrebenta tudo, né? Eu levei isso para minha análise, minha analista virou para mim e falou assim, só faz sentido aquilo que faz sentir. Você sentiu alguma coisa? Eu falei, puta merda, aquilo me jogou, sabe, num lugar do real, é como se fosse... É como alguém que escuta a palavra é um assalto, você não sabe o que fazer, né? Você não sabe se corre, você não sabe se enfrenta, você não sabe o que fazer. E foi o que eu falei com ela, né? Eu falei, eu não soube o que fazer. E aí, não sabendo o que fazer, eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Dizer sim para ela, né? E de lá para cá, sabe, a gente foi construindo um relacionamento. Eu costumo dizer assim que eu conheci outra mulher. E ela diz a mesma coisa, ela fala, hoje ela fala, né, uma coisa que, não é uma coisa que me dá orgulho. Eu confesso para vocês que até falar isso para vocês aqui me causa ainda constrangimento. Hoje ela diz assim, a gente conversando outro dia, estamos juntos, esse ano a gente completa 21 anos de casado, 21, maioridade, até brinco com ela, ó, 21 agora maioridade, cada um segue o seu caminho, todo mundo é maior de idade. 21, né, 21 anos. Ela diz assim, eu falo assim, amor, se a gente fosse casar hoje, você se casaria? Ela falou assim, hoje, com você, de hoje, eu me casaria. Com você de 21 anos atrás, jamais. Então, sabe, quando você leva para a clínica questões achando que é o outro, e que não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Eu me escrevia na relação como um homem machista, eu me escrevia na relação como um homem homofóbico, como um homem agressivo. Eu me escrevia e eu achava que eu era um alecrim dourado, sabe? Eu achava que eu era o presente dos deuses para minha mulher. Mas a análise tirou a máscara. E quando tirou a máscara, cara, eu falei com a minha analista, nem eu ficaria com aquele cara. Nem eu. Eu não me suportaria. Eu não me suportava. Né? Por isso eu entrei em crise. Então, quando você começa a trabalhar na clínica, sabe, a masculinidade hegemônica dentro de você, esse lugar que me conduziu tanto o pastorado, né, eu sempre digo isso, quem me acompanha já cansou de ouvir isso, em algum momento você vai ouvir isso dizendo, né? Infelizmente nós temos uma teologia religiosa que para você assumir um lugar de liderança, você precisa assumir um lugar narcisista. Um lugar onde o pastor nunca está errado, um lugar onde o pastor sempre está certo, um lugar onde o pastor é o mais santo, um lugar onde o pastor é a palavra final. Quer dizer, é um lugar que a religião te coloca de extremo narcisismo. Sabe? Chega uma hora que o pastor não escuta mais ninguém, ele é o dono da igreja, ele faz o que quer, ele muda quando ele quer. Entende? Não consulta os pares, não tem nada disso. Então, o próprio caminho religioso te leva para esse lugar do narcisismo em altíssimos graus, né? Eu estou atendendo recentemente algumas pessoas que vêm de uma determinada religião, onde tinha um pastor que tinha uma máscara de bom moço. Tinha uma máscara de bom moço, era um pastor que militava por causas políticas, causas sociais, estava em todos os programas de televisão aqui do Rio de Janeiro, todos os programas de rádio, né? Sempre com uma fala macia, sempre com uma fala bonita, sempre com uma fala atraente, uma igreja enorme, uma igreja totalmente implicada com os pobres, implicada com uma série de coisas, mas nos bastidores era uma outra coisa, né? Nos bastidores era um homem que intimidava mulheres, né? Era um homem que intimidava os obreiros, que tinha um pacto narcísico tão grande que amarrava algumas pessoas, né? E aí, quando essas coisas não dá para se esconder muito tempo, o Freud diz que aquilo que o sujeito cala, a ponta dos dedos fala, uma hora a ponta dos dedos falou, e aí começaram a aparecer vários casos a ponto
E ele negando, mas chegou uma hora que não deu para negar mais, né? E aí aquele homem que se pintava como o bastião da verdade e da santidade, você descobre diversos, né, eu posso dizer até crimes sexuais. Filhos que estavam ali dentro da igreja, que ele não reconhecia, sexualidades naquilo que para a igreja é imperdoável, né? A sexualidade fora do casamento. E o pior, aquelas pessoas todas convivendo dentro daquele ambiente religioso, essas mulheres que foram violadas na sua sexualidade pela lábia de um narcisista, né? Algumas delas obrigadas a abortar, outras delas acabaram tendo esses filhos, mas sem poder dizer aos seus maridos de quem era o filho. Enfim, uma tragédia na igreja que abalou psicologicamente muita gente. Abalou mesmo, de levar algumas pessoas ao adoecimento, porque essas pessoas tinham nesse homem o ideal de justiça, de verdade, sabedoria de tudo. E hoje eu estou recebendo algumas dessas pessoas na minha clínica totalmente perdidas, sem saber o que fazer. Perdidas. A palavra que eu costumo usar é a palavra, eu até escrevi um texto muito próximo do que isso, né, que é a questão deixa eu pegar aqui, um texto que eu escrevi sobre a devastação do afeto. Devastadas no seu afeto, devastadas na sua religiosidade. É terrível quando você pega alguém assim. É isso, sabe? O caminho religioso é esse caminho, em sua maioria. Desses homens que se colocam como, sabe, o porta-voz de Deus. Entre você e Deus está ele lá no meio. Lá. Então a religião leva você para esse lugar. E aí você se torna essa pessoa ruim, essa pessoa horrível. Né? Por outro lado, também tem a masculinidade hegemônica, tem o patriarcado, enfim, tem uma série de coisas. É por isso que eu não acredito, eu, Jairo Carioca, não acredito numa clínica que não trabalha essas coisas dentro de você. Uma clínica em que o sujeito entra fascista e sai fascista. Às vezes o teu terapeuta é um fascista. Uma clínica em que o cara é machista e continua machista, o cara é racista e continua racista. Gente, racismo, homofobia, caminham juntos. Racismo, homofobia e machismo, caminhos de mão dadas. Onde tem um racista, ali tem um homofóbico e ali tem um misógino. Não dá para o cara ser uma coisa e não ser outra. Os três caminham juntos. É uma tríade perversa. Se o cara é racista, ele também é homofóbico, ele também é machista. Entende? Tá ali os três caminhos juntos. Então, sabe, você se descobrir isso na clínica é terrível. Quando essas coisas foram sendo trabalhadas dentro de mim, isso causava angústia. Eu saía da clínica com amargo na boca. Eu me lembro que teve uma vez que eu saí da minha clínica, eu perdi o caminho de casa. Tu tem noção do que é você sair da tua clínica tão desorientado que você esquece onde você mora? Esqueci onde eu morava. Entendeu? É isso. A clínica te angustia. Por isso Freud vai falar sobre uma dificuldade da psicanálise. Ele vai dizer que quando a maioria chegar nesse lugar da via crucis, né, nesse lugar da bifurcação, a maioria desiste. Porque não consegue dar vazão, sabe? Eu vou pagar o preço, eu vou até o fim. É muito gostoso, sabe, debater isso. Porque isso me lembra a via crucis, né? Jesus diz assim, aquele que quiser me seguir, tem que ir até o fim. Nossa, gente, isso é lindo demais. Quando ele fala, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, e Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir? Banque o seu desejo, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. E até o fim é isso, é a morte do machismo, é a morte do racismo, a morte do preconceito, é a morte da misoginia dentro de você. Então hoje eu consigo me identificar, sabe? Eu olho no espelho e fico tranquilo com aquilo que eu estou vendo. Trago marcas do meu passado, e essas marcas me constrangem, mas não me fazem mais sofrer. Porque eu fui trabalhando isso também. Me constrange. Sabe? Cada vez eu me dedico mais às pautas antirracistas, às pautas antifeministas, né? Essas pautas que colocam e subalternizam a mulher, colocando ela no lugar de coisa, em todos os corpos objetos de normas, né? Os desobedientes da norma de gênero, os desobedientes da norma de cor, porque existe uma norma, né? A norma é ser branco, é ser hétero, é ser cis. Então, todos aqueles que se apresentam desobedientes dessas normas, né, são pessoas a quem hoje eu quero ter no meu círculo de vida. São pessoas a quem hoje eu quero estar ao lado da luta. São essas pessoas. Porque eu já fui um dos desgraçados do outro lado com a pedra na mão.
Uma vez essa semana lá em Parnaíba, alguém me perguntava assim, conversando sobre isso, alguém falava assim, como se você estivesse compensando o período que você fosse machista, já alguma coisa assim. Eu falei, talvez seja, mas é mais do que isso. Não é compensar o período que eu fui, é para que isso não mais se repita, sabe? Eu acredito que você não precisa, sabe, ser preto para lutar contra o racismo, você não precisa ser gay para lutar contra a homofobia, você não precisa ser homem para lutar contra a masculinidade hegemônica, você não precisa ser mulher para lutar a favor das pautas feministas. Você só precisa ser humano. E esse é o caminho, sabe, do evangelho. Por isso, e esse é o caminho da psicanálise. É por isso que Freud disse ao Oscar Pfister que o psicanalista era o cara mais próximo de um cura de almas. Nesse sentido de que ambos os lugares trabalham com a humanização do sujeito. Agora, quando a gente fala de ambos os lugares, a gente não está falando de uma religião, que é um lugar normatizador. A gente está falando da espiritualidade, que transcende, né, a própria religião. Quando a religião também já não faz mais parte desse grupo. Poucas pessoas vão para isso. Então essa é a dificuldade do caminho da psicanálise. A outra dificuldade do caminho da psicanálise é que ela exige um desprendimento, sabe, do sujeito, no sentido de que se você entrar com suas verdades, vai ter problema em algum momento. É por isso que o Lacan vai dizer o tempo todo, é esse nosso discurso aqui, desde quando a gente começou, da questão da verdade e a questão do saber. O saber vai entrar em choque com a verdade. Se você entrar com a sua verdade, se você entra nisso com o copo cheio, dificilmente você vai ter algum ganho nisso. Né? Então eu vejo essas questões na minha clínica. Pessoas que entraram na clínica durante esses anos, algumas mulheres, alguns homens, que entraram na clínica e que bancaram esse desejo, algumas se divorciaram, outras tornaram o relacionamento melhor. Veja o meu caso, né? Eu entro na clínica com a intenção do divórcio, mas eu descubro que eu sou apaixonado por essa mulher, eu descubro que eu amo demais a minha família, eu descubro que vale a pena, eu descubro que a droga da minha família, né? E olha que isso mexe comigo, eu descubro que a merda na família era eu, entende? Eu é que era a desgraça daquilo tudo. Eu era o cara que não estava fazendo aquilo dar certo. Entende? Então, quando eu começo a trabalhar essas questões dentro de mim, gente, eu passo a ter uma escuta melhor com os meus filhos. Eu passo a ter uma amizade melhor com os meus filhos, sabe? Eu os aproximo de mim. Eu passo a ter uma amizade tão gostosa com a minha esposa que eu costumo dizer que eu tenho uma amiga, eu tenho uma pessoa que eu posso contar para qualquer momento, para qualquer história, para qualquer embate, sabe? Quando acontece alguma coisa na minha vida, tanto boa quanto ruim, é a primeira pessoa com quem eu quero trocar. É a primeira pessoa com quem eu quero dizer alguma coisa. Não no sentido de que ela me complementa, porque ela me complementa. A falta está ali. É isso que as pessoas não entendem. Amor não é para complementar ninguém. A falta está ali. É a falta que embate o desejo. Que bom que falta, porque continua desejando. Né? Mas é o fato de você ter uma mão a quem segurar nos momentos mais escuros. Isso me lembrou o Lanterna Verde, né? Na hora mais densa, na noite mais densa, né? Na hora mais escura. Aliás, na hora mais escura, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. É o juramento do Lanterna Verde, né? Então é isso. Na hora mais escura e na noite mais densa, sabe? Você tem ali uma mão para segurar. Isso não tem preço. Você tem uma mão para segurar, isso não tem preço. Sabe? O Pequeno Príncipe diz assim: no mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. Isso é gostoso demais. Isso é gostoso demais. Você que nunca leu O Pequeno Príncipe, olha, você está perdendo uma experiência assim, surreal na sua vida. Eu falo que o Pequeno Príncipe tem que ser lido em cada fase da vida. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto, quando você casa, quando você se torna pai, quando você se torna idoso. Porque cada leitura é uma descoberta. Olha, mexer nessas coisas ainda mexe muito comigo nesse sentido do afeto mesmo, sabe? Nesse sentido do afeto. Você se vê depois, sabe, aos 45 anos de idade, você olhar e falar assim, caramba, eu estou no lugar que eu amo. É aqui que eu amo. É esse lugar que eu amo. Minha casa, meu jardim,
meus filhos, meu gato, que já apareceu, tá ali, ele ali, tá ali deitadinho. Eu estou no lugar que eu amo, o lugar da educação, o lugar da leitura, sabe? Da universidade, da pesquisa. Eu falo assim, eu estou no lugar que eu amo. Minha vida toda era aqui que eu queria estar. Era aqui que eu queria estar. Faz sentido agora para mim a fala do mágico de Oz para Dorothy, né? A menina dos sapatinhos de Rubi. Quando ela bate os sapatinhos para voltar para casa, quando ela diz assim, agora o que eu faço? Ele fala, Dorothy, volta para casa. Não há lugar melhor do que a sua casa. Mas quando você tem casa, quando você tem um espaço que você diz assim, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero morrer, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero dar meu último suspiro, olhando para isso aqui. Eu cantava, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Está aqui, ó. Tem uma casinha de varanda, cantei isso a vida toda. Tem uma casinha de varanda, um lugar numa janela só para ver o sol nascer. O sol nasce aqui em frente, gente. Você tem noção do que é isso? O sol nasce aqui em frente. Cada planta desse quintal foi eu que plantei, plantado pela minha mão, escolhido. Aqui minha orquídeazinha. Cada lugar aqui tem uma história minha. Então é isso. Isso é análise. Vale a pena agora. É um processo fácil? Claro que não. Claro que não. Várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu pensei que não ia dar conta. Várias vezes. E até eu descobri que eu não tenho que dar conta mesmo, não. Esse lugar de dar conta, esse lugar do neurótico obsessivo, quer dar conta de tudo, quer controlar tudo. Deixa a vida te levar, deixa a coisa acontecer. Né? Deixa a coisa acontecer, deixa o sol nascer. Deixa o sol se pôr, deixa a coisa acontecer. Você não tem controle sobre isso. Cada vez mais o livro de Eclesiastes faz sentido para mim, há tempo para tudo. Deixa as coisas acontecerem dentro do seu tempo. Não adianta nada. Né? Também não atrase. Esse era o problema. Eu queria adiantar tantas coisas que eu estava atrasando tudo. Então quando eu me sincronizei no meu tempo, é isso. Sincronize-se. Deixa eu olhar para você nos seus olhos. Sincronize-se no seu tempo. Porque há tempo para tudo. A gente, às vezes, o que a gente está é desbussolado. O que é isso? Fora da bússola. Desincronizado. Está fora da sincronicidade das coisas. Deixa as coisas acontecerem no seu tempo. Só esteja pronto para quando essas coisas acontecerem. Então é isso. Isso é análise. Então, quando Freud fala da dificuldade da psicanálise, ele está dizendo esse lugar. Que mexe naquele lugar, sabe? Que joga você no real e você tem medo. E não quer mais entrar nesse lugar. Desiste da análise. Tem gente que é assim, ou troca de terapeuta, vai para um terapeuta que trabalhe menos essas questões. Tem gente que se sabota no nível tão alto, que ela procura o terapeuta mais medíocre, que é para não acontecer nada. Mas para ela poder dizer que ela está em terapia. Não, eu estou em terapia. E você olha e fala, pô, tem 10 anos que essa pessoa está em terapia. Continua machista, continua racista, continua fascista, continua em crise com a sua sexualidade. Terapia é essa? Uma terapia para não funcionar. Um lugar para não funcionar. Então, é esses lugares. Hoje eu entendo que há espaço para tudo. Há espaço para as aranhas. Aqui no jardim é cheio de aranha, né? Meu filho falou que eu tenho que mudar o nome de jardim. Botar o Jardim das Aranhas. Porque eu falo, deixa as aranhas. Aqui, um ali, outro ali. Deixa as aranhas. Ali, naquela parte ali, onde tem algumas lagartas. As lagartas adoram os cais de acerola. Outro dia tinha uma lagarta que eu estava andando, tinha uma lagarta grande aqui, eu falei, meu Deus, enorme. Eu fui, peguei e botei ela no jardim de novo. A minha esposa falou, mata? Eu falei, não, se nós queremos ver borboletas, é preciso suportar as lagartas. Pequeno Príncipe. Você quer ver borboleta? Aprende a suportar as lagartas. Bota as lagartas no seu lugar. Eu adoro borboletas no meu jardim. Sabe, você aprende o significado, o valor da coisa mais insignificante, uma aranha, uma lagarta. Você aprende o valor de cada coisa. E tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu porquê, tudo tem seu espaço. Eu acho tão lindo as borboletas voando pela varanda. Por que eu não vou suportar 2 ou 3 lagartas, como disse o Pequeno Príncipe? É isso que a análise te conduz. A análise, se alguém me perguntasse assim, Jário, o que é fazer psicanálise? É aprender a suportar 2 ou 3 lagartas, porque gostamos de ver as borboletas. É isso. Simples assim. Né? É aprender a suportar 2 ou 3 lagartas porque gostamos de ver as borboletas. A análise te ensina a suportar essas 2 ou 3 lagartas. Então, assim, gente, outro lugar que a psicanálise te conduz também é o lugar da leitura. Quanto mais você lê, mais você amplia a tua visão. Uma das coisas que o Santo Agostinho falava, quando ele falava sobre teologia, era fuja do teólogo de um livro só.
Para quem ainda não sabe, eu sou graduado em teologia, né? Estou terminando minha segunda graduação agora em pedagogia, mas a minha primeira graduação é teologia. E como me faz sentido a teologia para mim? Agostinho dizia assim, fuja do teólogo de um livro só. O que era um teólogo de um livro só? Era o cara que só lia a Bíblia. Agostinho dizia que se o cara lia só a Bíblia, ele era tudo menos teólogo, ele era um acólito, ele era um sujeito cegado pela religião. Karl Barth, que é outro teólogo que eu amo demais, ele dizia assim, ao lado da Bíblia, o teólogo tem que ter o jornal. Ele precisa aprender a contextualizar o que ele está lendo nesse livro com aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, se ele só tem a Bíblia e não tem o jornal, ele é um teólogo manco. Ele é um passarinho com uma asa só, não voa. É lindo demais isso que Karl Barth fala. O Contato Caligares, que é um homem extremamente culto, ele leu tanto Karl Barth quanto leu Agostinho. E aí ele cita no livro dele, Cartas ao Jovem Terapeuta, ele plageia Agostinho e diz assim, como dizia Agostinho, eu repito, fuja do psicanalista de um livro só. Outro dia alguém disse assim para mim, Jair, eu já li todos os livros de Freud, o que eu faço? Eu falei, começa a ler de novo. O cara olhou para mim com os olhos assim, eu falei, começa a ler de novo. Ah, mas eu já li tudo. Eu falei, que maravilha. Você quer o quê? O diploma? O diploma de eu li as obras de Freud? Isso não torna ninguém psicanalista. Começa a ler de novo e começa a análise. Agora faz diferente. Você fez análise? Não. Então, agora você leia Freud de novo e faça análise. Porque não é lendo Freud que as coisas se tornam inesquecíveis. Freud diz que é aquilo que o sujeito experimenta em clínica, no divã, isso se torna inesquecível. Se você estiver lendo psicanálise, vai fazer ainda mais, vai ficar melhor ainda a sua compreensão. Então leia de novo. Agora não leia só Freud não. Bota o Winnicott aí também, bota a Melanie Klein, leia um pouquinho de Lacan. Não lê muito não, porque Lacan costuma enlouquecer as pessoas. Leia um pouquinho de Lacan, né? Nessa salada toda você bota só um pouquinho de veneno, só um pouquinho de Lacan. Pum, uma pitadinha de Lacan só. Lacan é igual pimenta. Na quantidade certa tempera a comida, na quantidade exagerada você não consegue comer. Se botar mais ainda, meu irmão, você vai ter que ir para o hospital. Então bota um pouquinho só de Lacan. Na medida que você vai se habituando com o sabor da pimenta, aí você vai aumentando a pimenta. Aí fala, nossa, agora eu quero uma pimenta mais ardosa, dê mais Lacan ainda. Então, um pouquinho de cada coisa. Só uma coisa só, você sabe tudo de nada. Um pouquinho de cada coisa. E experimente isso no divã. Entende? Experimenta esse divã. O divã é um laboratório. O divã é onde a comida é feita. Sabe? Quando você está no restaurante que você senta na mesa e a comida já vem pronta, você tem só uma experiência. A experiência degustatória. Agora, quando você está envolvido na feitura daquele prato, gente, a experiência é outra. Você está envolvido naquilo. Quando é um prato que você fez, é outra paixão minha, para quem não me conhece, sou apaixonado também pela cozinha. Quando é um prato que você se envolveu naquilo, que você colocou afeto naquilo, a comida, a experiência que você tem é outra. O divã é isso. O Rubem Alves dizia que o divã é a cozinha. É o lugar onde os ingredientes são misturados e a magia acontece. É o caldeirão da bruxa, né? Que é um texto do Rubem Alves, que eu amo, que ele vai dizer que o caldeirão da bruxa, a cozinha e a psicanálise são coisas que têm tudo a ver. Porque é onde a magia acontece, é onde a bruxaria acontece. Daí que ele vai dizer que o psicanalista ele é um alquimista, também é um bruxo, né? Ou seja, exatamente por ser essa pessoa, ele é perseguido, ele é morto, ele é detratado. Então, é o que o saber de que se trata não se transmite com facilidade. Eu falei para vocês que hoje ia dar uma prosseguida, não consegui ler nenhuma frase. Eu não sei quantas horas são. Consegui nem ler uma frase. Oh, meu Deus. É que o saber de que se trata não se transmite com facilidade. Uma dificuldade da psicanálise. As pessoas... Eu tenho uma ojeriza quando eu escuto a frase que a psicanálise é para todos. A psicanálise não é para todos, porque nem todos são para a psicanálise. A semana a Cláudia Raia dizia, alguém perguntava para ela assim, então você indica a psicanálise para todo mundo? Eu indico a psicanálise para todo mundo. Gente, tem uma terapêutica na psicanálise? Tem, mas ela se propõe uma coisa além disso. E a maioria não está preparado para o além, para esse além disso, sabe? Ainda mais numa sociedade cada vez mais pautada no emergencial, cada vez mais pautada no paliativo, cada vez mais pautada nas relações líquidas, né? As pessoas, elas iniciam suas relações já com data de validade. Eu me lembro que uma cliente chegou dentro do consultório, uma analisante, e ela diz assim, ela já começa dizendo assim, eu estou casada, mas
se não der certo eu já me divorcio. Eu falei, calma, você se casou quando? Ela, eu me casei tem 2 meses, mas se não der certo eu divorcio. Eu falei, mas você já botou data de validade no seu relacionamento? Mas como assim? Então eu fui explicando o que o Bauman fala com isso, sabe? As pessoas, elas querem entrar nas suas conjugalidades, nos seus relacionamentos, e hoje existem vários modelos de conjugalidade, né? Eu já atendi trisal no casar, na conjugalidade, de trisal no divã, eu já atendi gente de relacionamento aberto, monogâmico, relacionamentos homoafetivos, relacionamentos com 4 pessoas, né? Troca de casais, enfim, e já casais que inclusive frequentavam swing, eu já atendi tudo isso dentro do divã. Os modelos sempre são os mesmos, as pessoas sempre estão em busca de alguma coisa que elas acham que irão encontrar nessas conjugalidades, né? O que eu achava que eu ia encontrar na religião, na conjugalidade, na paternidade, eu encontrei dentro de mim. Tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa aprender a acessar essas coisas. E foi isso que a análise me ensinou, como acessar essas coisas, né? Então, na medida que você vai caminhando na sua análise, você vai compreendendo essas conjugalidades, esses modelos de conjugalidade, são modelos das quais nós temos hoje a facilidade de conhecer, de experimentar e de saber se é isso que você quer, isso que você quer. Eu, por exemplo, me inscrevo como homem monogâmico, né? Para quem me acompanha sabe que eu sou um homem extremamente apaixonado, sou um cara que gosta de escrever poesia, eu quero tomar café com a pessoa, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao teatro, sabe? Eu quero ficar segunda-feira à tarde comendo pipoca, vendo televisão com a pessoa. Então não dá para experimentar isso. Sabe, eu sou um homem que busca numa relação uma certa historicidade, né? Algumas pessoas têm dificuldade de vivenciar essas coisas, porque as experiências que elas buscam são outras. E aí se prendem a uma monogamia quando elas não são monogâmicas, ou seja, quando elas não têm aquele comportamento que é próprio de uma questão monogâmica, né? Eu, por exemplo, amo ficar em casa. Então, não dá para você ser monogâmico se você não tem esse perfil. Então você precisa se conhecer. A monogamia é uma construção histórica social como qualquer outra. Entende? Como qualquer outra. Algumas pessoas se estranham em determinados tipos de afeto. O que me estranha é a pessoa não ter possibilidade de expressar o seu afeto. Isso é que me estranha, né? Então, como ele se desenha, isso é só um detalhe. Agora, você precisa se descobrir nesse desenho. Algumas pessoas confundem sexualidade com afeto, por exemplo. Tem pessoas que elas estão construídas historicamente de um jeito que para elas só pode haver sexo se houver afeto. E só pode haver afeto onde há sexo. E são 2 coisas bem diferentes. Você pode ter uma relação sexual sem ter afeto nenhum naquilo ali. E você pode ter uma relação afetiva sem necessariamente ter relação sexual. As 2 coisas são caminhos diferentes. Então, quando você descobre que essas coisas são diferentes, você começa a compreender alguma coisa da sua própria conjugalidade. Entende? Então, quando você... e aí você se inscreve. Você é dessas pessoas que confundem relação sexual com afeto, né? Às vezes você está com alguém que não confunde isso. Sexo é só sexo, afeto é só afeto. Inclusive a Rita Lee canta isso. Sexo é rock and roll. Amor é bossa nova. Então tem gente que sabe separar as coisas, tem gente que não sabe separar. Normalmente as mulheres são construídas historicamente, sociologicamente, antropologicamente, para casarem as 2 coisas. Mas isso é uma construção histórica, gente. Isso é uma construção histórica social. Isso pode ser desconstruído? Pode, na medida que você se permite a conhecer-se dentro da própria análise. Pode ser que você desconstrua, observe e diga. Aí sim, agora você tem o poder de escolher. Qual a diferença de uma para outra, Jária? É a escolha. Eu digo assim, as mulheres elas podem ser o que elas quiserem, inclusive dona de casa. Entende? O processo da escolha? As mulheres podem ser o que elas quiserem. Olha essa frase. As mulheres podem ser o que elas quiserem, inclusive dona de casa. O problema é que antes isso não era um lugar de escolha. Eu tenho amigas hoje, pessoas que passaram pela clínica e que hoje são minhas amigas, que elas escolheram esse lugar. Elas disseram, já eu de fato gosto desse lugar de ser dona de casa. Algum problema nisso? Nenhum. Esse é o lugar que você escolhe. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser dona de casa. Só que minha mãe, minha avó, minha bisavó não escolhiam esse lugar. Era o único lugar que lhes cabia, né? Era o único espaço social da qual elas tinham direito. Então a revolução da sexualidade feminina, ela se dá a partir do momento que a mulher agora passa a escolher.
Você quer ser uma mulher, por exemplo, a minha filha de 25 anos de idade, que está aqui na sala dormindo, tem 25 anos de idade, está vivendo a sexualidade dela, está vivendo as relações dela, está vivendo a vida dela, do jeito que ela quer, solteira, estudando, se dando a conhecer, se percebendo no mundo. E a minha outra filha de 18 anos já se casou, né? Fez a escolha de estar casada, comprou a casinha dela, está morando aqui no bairro aqui próximo, já comprou a casa dela com 20 anos de idade, já é dona da casa própria. Tenho orgulho disso. Então, minha filha mais velha, colecionando canudos, né? Terminou a engenharia civil, agora terminou a licenciatura em matemática, fez uma pós-graduação em docência no ensino superior e está se descobrindo dentro da educação. A minha outra filha se casou, está terminando a faculdade dela, Ciência da Computação, no Cefet. O marido também é um garoto que também está terminando a faculdade dele, TI. E estão felizes, estão juntos. Eu falei com os dois, é esse o modelo que vocês querem? É o modelo que vocês vão vivenciar. Só que esse é um lugar de escolha. Lugares de escolha, sabe? Não é uma imposição mais. Você tem capacidade de escolher. Então, as mulheres podem ser o que elas quiserem, inclusive dona de casa. É isso que às vezes as mulheres não entendem. Elas acham que o feminismo leva elas a um caminho de chutar o balde, matar todos os homens. Não é isso, gente. Existe radicalidade em todos os movimentos? Existe. Muitas mulheres vieram para as pautas feministas extremamente machucadas pela masculinidade hegemônica. Escutem isso que eu estou falando. Muitas mulheres vieram para a luta contra a masculinidade hegemônica machucada, ferida. Então a última coisa que elas querem ver na vida delas é um homem. E tem toda a razão. E tem toda a razão. Elas precisam primeiro curar essas feridas, né? Transformar essas feridas que estão abertas, estão sangrando, em cicatrizes. Para depois sim falar dos seus afetos, falar dos seus sonhos, falar dos seus desejos, mas elas estão feridas. Então a Bell Hooks, ela disse que no primeiro momento essas mulheres vieram para as pautas feministas querendo exterminar todos os homens. Elas estavam certas. Esses homens eram os malditos na vida delas. Mas na medida em que a luta foi evoluindo, se compreendeu, né, tanto Chimamanda quanto Bell Hooks compreendem, que essa luta feminista é uma luta também que precisa dos homens. Né? Não que eles sejam protagonistas, porque o lugar de protagonismo é das mulheres. Né? Por isso a Djamila Ribeiro vai dizer, o lugar da fala é das mulheres. O protagonismo é das mulheres. Nós entramos como companheiros de luta. Nós, os homens, entramos nessa luta como conscientes de que nós é que somos os desgraçados disso tudo. Entende? É isso. É isso. Então, o feminismo é para todos, vai dizer Chimamanda. Né? Ou, como diz a Bell Hooks, que é o livro que nós estamos lendo todas as quintas-feiras, né? O feminismo também é para os homens. Homens que estão conscientes da sua participação, de uma certa forma, na construção do patriarcado. E que quer desconstruir alguma coisa. Dizer assim, é lutar contra o machismo dentro de nós, é lutar contra esse machista que reside dentro de mim antes que eu morra. Antes que o Jairo Carioca morra, eu quero matar o machista dentro de mim. Eu sei que isso é uma luta para a vida. Isso é uma luta para a vida. Então, psicanálise não é fácil, porque ela te leva para um lugar de angústia. O Jorge Forbes diz assim, se você vai para o teu consultório e dorme, então isso não é análise. Porque a análise não é para fazer ninguém dormir. A análise é para fazer o sujeito acordar. Eu vejo pessoas que vão e falam assim, ai, meu terapeuta é lindo, ai, minha psicanalista é maravilhosa, ai, eu amo minha psicanalista, eu amo minha psicanalista. Tudo bem, você gostar do seu terapeuta, tá, beleza. Mas eu fico me perguntando que terapia é essa que está sendo conduzida em que o sujeito, sabe, não se angustia. O Lacan diz que a condição necessária para uma análise é angústia, porque se tem angústia, tem real. Se tem angústia, tem desejo. Não existe nada mais angustiante que o desejo, gente. É o que expulsa a Eva do paraíso. Pelo nome da mãe sagrada. O que expulsa a Eva do paraíso é o desejo. Adão estava ali sem desejo nenhum. Sabe? Não tinha falta de nada. O texto diz assim, de todas essas árvores aí vocês podem comer, não tem falta. Adão não estava marcado pela falta, estava completo. Coisa triste é um homem completo. Coisa triste é não ter falta. O cara está morto. A Eva foi marcada pela falta. Sentiu desejo. Foi lá, pegou o fruto e comeu. Melanie Klein diz que aquele que experimenta o fruto do conhecimento é expulso de qualquer paraíso. É isso. A Eva introduz um real no mundo quando é expulsa do lugar de conforto, quando é expulsa do paraíso. Isso é o divã, sabe? O primeiro processo de experiência analítica foi o Jardim do Éden. Um lugar de angústia, um lugar de expulsão. Por quê? Porque o desejo atravessou. Quando o desejo atravessa, gente,
Não tem como você não angustiar. Por que o desejo angustia já? Porque é um lugar de escolha. Soren Kierkegaard, no seu livro A Angústia do Ser, ele diz que não existe nada mais angustiante do que escolher. Entende? Eu participei de um programa de televisão há alguns anos atrás, o programa Cabeça para Cima, da TV Boas Novas, e a pergunta era se as mulheres na atualidade eram mais felizes. E aí tinha lá duas mulheres, né? Eu era o único homem que estava ali presente, e é interessante ver como as mulheres falam a partir desses lugares, né? Todas duas pautadas pela religião, falando que as mulheres experimentavam mais felicidade, tal. Eu entrei já questionando o próprio conceito de felicidade, né? As mulheres são mais felizes. Então o que seria ser mais feliz? Olha, a felicidade, ela é um lugar de êxtase. A felicidade é um lugar de completude. A felicidade é um lugar em que você diz assim, não me falta nada. Essa é a felicidade. É por isso que ela não pode ser demorada. O Freud diz assim, ninguém suportaria uma felicidade que nunca acaba. Porque a felicidade é esse lugar que você diz, se eu morrer agora eu estou completo. Eu estou completo, não me falta nada. O homem chega para Jesus e diz que não faltava nada. Jesus olha para ele e fala, te falta ainda alguma coisa. Essa alguma coisa, gente, é o lance da vida. Essa alguma coisa que falta é o elemento movente, sabe? É a falta. Somos atravessados por isso. Por isso que a gente não consegue ficar muito tempo dentro da felicidade, né? A poesia diz assim, felicidade mesmo só em raros momentos de distração, já dizia o Manuel Bandeira. Felicidade mesmo só em raros momentos de distração. O que significa dizer que para que haja felicidade é preciso que haja a distração. O que é distração? Rubem Alves ele fala que a distração é o garoto que está correndo atrás de borboleta o tempo todo com aquele saquinho caçando borboleta, uma hora ele se cansa e para. E quando ele para, a borboleta vem e pousa em cima dele. Isso é a felicidade, sabe? A borboleta que você ficou caçando o dia inteiro. E de repente, quando você... Estou cansado, a borboleta vem e pousa em cima de você. Por quê? Porque você se distraiu. Essa semana circulou aí pelas redes sociais a foto tirada de uma forma brilhante, né, por uma jornalista, de um Yanomami com um beija-flor aqui no queixo. Cara, que dali é a felicidade, sabe? Que é momentânea, que é um instante. É por isso que precisa ser valorizada. O que é a felicidade? A felicidade é uma rosa que se abre. Sabe? Você tem que contemplar aquilo dali, olhar por quê? Porque amanhã já está morta. Rapidinho vai embora. A felicidade são as flores da primavera. Mas daqui a pouco a primavera vai embora. Então a felicidade é um instante. Não tem como você agarrar ela. Segura. Acabou, já foi. A felicidade é as bolhas de sabão. Não tem nada que deixe uma criança mais feliz que bolha de sabão. Sabe? Não tem uma criança que não se sinta feliz com bolha de sabão. Por quê? Porque é efêmero, porque vai embora, porque é um instante. Então é isso, essa construção da felicidade. E as pessoas, sabe, elas estão em transe, achando que isso é felicidade. Não, você não está sendo feliz. Você está em transe. Você está dopado. Né? O capital faz isso. Dopa o sujeito, coloca o sujeito em transe. Daí que nós estamos nessa sociedade fluida, nessa sociedade líquida, nessa sociedade imediata. Então, felicidade é uma construção. Se as mulheres hoje estão mais felizes, não sei dizer. Eu não sei dizer. Na verdade, eu vejo mais angústia, porque é lugar de escolha. Talvez feliz eram as mulheres do passado, que só cabia a elas um papel. Não escolhiam. Sabe? Estavam satisfeitas. Se a gente for pensar felicidade e satisfação, estava satisfeita no seu lugar de esposa, satisfeita no seu lugar de mãe. Até que algumas que não estavam satisfeitas lutaram para não estarem nesse lugar, para ter o direito de escolha. Então hoje as mulheres têm o direito de escolha. E escolher é angustiante. Escolher é angustiante. Angustiante demais. Sabe? Alguém chega para você e fala, você quer chocolate ou quer café? Você fala, eu quero os dois. Porque não sabe escolher. Escolha, diz o Soren Kierkegaard, a escolha é um lugar de angústia, porque significa abrir mão de alguma coisa. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para estar aqui, estar acolá. Não dá. Entende? Não dá para ser monogâmico e querer ter todas as outras mulheres. Não dá para querer todas as outras mulheres e experimentar uma relação monogâmica. Você precisa escolher isso ou aquilo. O que é que você quer? Né? Não dá para estar com a Maria e pensar na Joana, e pensar na Paula, e pensar... Não dá para estar com o Pedro. Ou seja, são relações que você escolhe. Ah, eu sou das pessoas que não quero me prender a ninguém. Então não seja monogâmico.
Eu falo isso, então não seja monogâmico. Escolha um lugar que você possa transitar. O que você quer trânsito, então não seja monogâmico. Porque você vai estar obrigando uma outra pessoa a vivenciar uma relação com você, da qual você não vai conseguir ser inteiro. E talvez o outro queira ser inteiro nisso. Entende? Ou seja, a questão da conjugalidade do relacionamento tem a ver com você, tem a ver com você. Mas também tem a ver na sua responsabilidade com o outro. Isso é forte demais, porque o Pequeno Príncipe diz assim, você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Está aqui, ó. Vai cativar essa criancinha aqui, ó. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu estou aqui, mas estou pensando na raçãozinha dele, antes de começar com vocês. Já comeu a ração, já tomou a vitamina dele, já está tudo ok. Porque isso é a responsabilidade do cuidado. Ah, eu não sei lidar com gato. Então não tenha um gato. Então não tenha gato. Entende? Se você não sabe lidar, outro dia alguém disse assim para mim, todos os meus gatos fogem. Eu falei, porque você não sabe cuidar. Então, por favor, faça um favor aos gatos. Não arrume mais nenhum, não. É isso. Se todos eles fogem, você não sabe cuidar. Então, faça um favor. Não arrume mais nenhum gato. É isso. Ah, eu não sei viver dentro de uma relação, então faça um favor. Seja sincero com as pessoas. Olha, eu não sei viver dentro disso. Eu não sou monogâmico. Eu sou um cara que quer o sexo de manhã, tarde, de noite, de preferência com pessoas diferentes. Seja sincero, seja honesto. Para que não façam o outro que acredita que você está inteiro nessa relação sofrer. Talvez o outro esteja inteiro. É disso que a gente está falando. Talvez o outro esteja inteiro. O maior problema das relações é que a maioria das pessoas não estão inteiras ali. Entende? Se é para estar tomando café, eu quero tomar café. Eu quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, acolá, não, eu quero estar aqui. Isso é felicidade, é você estar inteiro nesse lugar. Felicidade invoca responsabilização. Eu não consigo entender uma felicidade que não invoque responsabilidade. Uma felicidade que não invoca responsabilidade não é felicidade, é narcisismo. A gente tem que aprender a dizer o nome certo das coisas. Isso é narcisismo, isso é gozo narcísico. A maioria das pessoas experimenta gozo narcísico e confunde isso com felicidade. Só há felicidade onde há responsabilização dos afetos. Responsabilize-se pelo seu afeto. Torne responsável por aquilo que cativas. Entende? Eu tenho meus bonsais aqui, as pessoas perguntam, ó, eu tenho um bonsai de acerola que é a idade do meu filho, 19 anos, tenho um bonsai de ficus que já tem 30 anos, tenho um bonsai de amora que já vai para 20 anos, tem outros bonsais aqui. Meus amigos, quando voltam na minha casa, falam, nossa, Jair, você ainda está com bonsai? Eu falei, continuo tendo a mesma responsabilidade que eu tive há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, continuo cuidando, continuo fazendo. Enquanto eu cuidar, vai estar ali. É questão de cuidar, dedicação e afeto. Entende? É isso. É isso. O Rubem Alves dizia que o mais próximo de Deus é o jardim, porque só há jardim onde há cuidado. Se eu não cuidar disso, vira um mato. Só há jardim onde há cuidado. E cuidado envolve tempo, cuidado envolve afeto, cuidar envolve responsabilidade, cuidar envolve estar aqui e não acolá. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Se você não quer estar aqui, não plante um jardim. É isso, não plante. Não plante o jardim. Você não quer estar ali. Entende? Então é isso. É isso. Então, o que você tem é o que saber de que se trata não se transmite com facilidade. Freud explicou isso como podia. Foi justamente assim que se prestou ao mal entendido. Não é à toa esse famoso termo resistência, com o qual creio ter conseguido pelo menos numa certa zona, que não nos enchem mais os ouvidos. Mas é certo que há uma zona em que não duvido. Ele continua a florescer. Esse termo que é para o psicanalista de uma apreensão permanente. Por que não ousar dizê-lo? Todos temos nossos deslizes. E são sobretudo as resistências que os favorecem. Essa busca, sabe, de uma perfeição. A Prime Video lançou um filme agora que é Casamento Armado. Muito interessante. Porque é um cara que está o tempo todo buscando um casamento perfeito. Ele diz, eu queria um casamento perfeito. Cara, e o casamento não é perfeito do início ao fim. A porra toda acontece dentro do casamento. Porque o cara está naquela insistência de uma perfeição que não existe. Olha o que Lacan dizendo. Todos temos os nossos deslizes. Sobretudo, as resistências que nos favorecem. Nós as descobriremos dentro de algum tempo, naquilo que eu disse, enfim. Isso não é tão certo. Onde a gente descobre os nossos deslizes? Na clínica. Na clínica. Entendeu? É na clínica. E aí o Lacan diz que Freud incorreu numa falha. Achou que contra a resistência só havia uma coisa a fazer, a revolução. E assim mascarou-se completamente aquilo de que se trata, ou seja, a dificuldade muito específica que existe
em fazer entrar em jogo uma certa função do saber. Função que ele confundiu com o que evidenciou de revolução do saber. Foi nesse pequeno artigo que surgiu a primeira grande passagem sobre a Revolução Copernicana. Depois ela retornaria ao mal-estar da civilização. Esse era o lugar comum do saber universitário da época. Copérnico. Pobre Copérnico tinha feito a revolução. Era ele, diziam os manuais, quem tinha recolocado o Sol no centro e a Terra girada ao seu redor. É inteiramente claro que, apesar do esquema que mostra bem isso no Revolution, Copérnico não tinha estritamente nenhuma preconcepção a esse respeito. Ninguém passaria a procurar briga com ele sobre o assunto, mas enfim, é fato que passamos do geocentrismo para o heliocentrismo, e que isso teria supostamente deferido o golpe, o Blau, como diz o texto inglês, em sabe-se lá que pretenso narcisismo cosmológico. Por que ele está dizendo isso, Lacan? Porque o Copérnico fez porra nenhuma, o Sol sempre esteve lá naquele lugar. Ele não pegou o Sol e botou aqui, não, estava lá. Ele só evidenciou um fato. Isso não dá a ele nenhum mérito de revolução, né? Ele só evidenciou alguma coisa que diz assim, ao contrário daquilo que não sei porquê, ainda é muito difundido, a vertente útil na função da língua, útil para nós psicanalistas, para os que lidam com o inconsciente, que é a lógica. Esse é um pequeno parênteses que se liga ao que há de risco de perda na promoção absolutamente improvisada e ética, na qual realmente não dê nenhum ensejo a que se cometesse erros, aquela que é impulsionada pelo não saber. Haverá necessidade de demonstrar que existe na psicanálise fundamental e primeiro o saber, no entanto, é isso que preciso demonstrar. O que Lacan está dizendo? É que é uma revolução do não saber. As coisas sempre estavam ali. Os homens é que ignoravam isso. O Sol sempre esteve onde esteve, os planetas sempre esteve onde esteve. Só que os homens criaram uma verdade que negava o saber. Quando tem acesso ao saber, abrindo mão da verdade, se descobre o heliocentrismo. Está ali. Quando ele diz que Freud está falando de uma psicanálise que é difícil, ele está dizendo, olha, Freud está dizendo uma coisa aqui, né? Dizendo talvez de uma forma que as pessoas, a intenção de Freud é fazer com que as pessoas amem a psicanálise. E aqui ele comete a falha. A psicanálise continua sendo o que ela é. As pessoas não vão amar esse lugar do saber. Isso não é para todos. Isso é para aqueles que querem abrir mão do lugar da verdade. Nem todos querem abrir mão do lugar da verdade, desse lugar de conforto, dessa zona do paraíso. Eu tinha até anotado algumas coisas aqui para falar com vocês e acabo não falando nada do que eu anoto. É o real. Obrigado pela participação de vocês, estou com muita dor de cabeça, ainda por conta do resfriado. Mas eu quero agradecer a companhia. Vocês têm tornado as minhas manhãs de segunda-feira extremamente prazerosas. Uma boa semana para cada um, para cada uma. E até segunda-feira que vem. Beijo no coração de todos. Toda segunda-feira à noite nós estamos também no o Evangelho segundo a luz da psicanálise, fazendo uma leitura de Lucas. Se alguns de vocês querem fazer parte, inclusive os vídeos, os 2 primeiros encontros estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, né, Jairo Carioca. Procurem lá no canal, assistam, querem fazer parte, só entrar em contato comigo. Oswaldo está aqui junto comigo. E tá à noite também. A gente está junto às 7 horas da manhã e estamos juntos às 11 horas da noite. Beijo, querido. Um beijo a cada um de vocês e até daqui a pouco.